Testando, 1, 2, 3. Olá, meus lindeusos e minhas lindeusas! Olha quem depois de muito tempo está de volta. Se liga que o tema de hoje é abandono. É isso, a gente já chega assim, ó, pé na porta. Oh yeah, tararam, tararam. Oh yeah, oh oh yeah, oh yeah, tararam, tararam. Oh yeah, oh oh yeah. E é isso, gente. Eu vou falar hoje sobre o abandono nas nossas vidas e a responsabilidade afetiva das pessoas que abandonam. Tudo isso com base na obra de Mary Shelley. Ai, dei uma batida aqui. Tudo isso com base na obra de Mary Shelley, Dr. Frankenstein, que é um clássico. Nem sei se vocês sabiam que Dr. Frankenstein foi escrito por uma mulher, 1800 lá vai bolinha, 1818 para ser mais preciso. Precisa? Enfim, tô estudando gênero neutro agora. Eu li esse livro esse ano, em julho, comprei, porque eu só conhecia a história dos desenhos, dos filmes e nunca tinha lido. E é incrível como, mesmo sabendo toda a história, todo o drama, esse livro é extremamente novo, sabe? Ele traz vários aspectos pra gente pensar, e eu nunca tinha pensado em Dr. Frankenstein pelo lado do abandono, sabe? Contando um pouco da história, Dr. Frankenstein era um jovem e ele queria criar algo, foi estudar e queria ser um cientista, um grande homem e deixar um legado, né? Como todos os homens querem deixar um legado. Ele começou a estudar a questão da vida, né? Do que traz a vida, e aí ele desenvolveu a criatura que era o monstro. E o que acontece, né? Quando o Frankenstein cria o monstro, ele vê aquela criatura abominante, e ele sente um medo e repulsa daquilo que ele criou e foge. Tá nem aí, criei, é esquisito, parece bem coisa de homem, né? Cria os monstros deles e depois dá no pé, bem típico. O Dr. Frankenstein fez a mesma coisa, só que o monstro não morreu, ele ficou aí vagando. E quando ele percebeu que o próprio criador dele não o queria e que em todos os lugares que ele chegava as pessoas não queriam por causa do seu aspecto tenebroso, como eles dizem, demoníaco aqui no livro, né? Ele se sentiu extremamente rejeitado. E nessa rejeição ele começou a ficar extremamente violento, né? Que assim, se as pessoas não davam a única coisa que ele queria e o que ofereciam para ele era violência, ele voltava para essas pessoas com violência também. E aí foi onde eu comecei a pensar no que nos aspectos que a rejeição traz para nossa vida, né? E rejeição em vários sentidos. Rejeição familiar, rejeição da pessoa que você gosta, rejeição dos amigos, rejeição da sociedade, a rejeição de classe, né? De raça. E porque assim, você, todo mundo, tudo que a gente quer é ser visto, é ser olhado. E causa uma revolta muito grande quando a gente não tem um pouquinho de atenção do nosso objeto desejado, né? E aí eu vou ler aqui um trecho, que foi um dos que eu achei mais comoventes nesse livro, que ele fala assim para a criatura, né? Fala para o Frankenstein, ele estava tentando convencer o Dr. Frankenstein de dar uma chance para ele, sabe, de que ele poderia ser uma boa criatura se ele recebesse só um pouquinho de atenção e um pouquinho de amor. Só que aí o Frankenstein não queria ouvi-lo porque achava que ele era aterrorizante, e aí ele falava assim, o monstro fala assim: como eu posso comover você? Não há pedido que o faça dispensar um olhar favorável sobre a sua criatura que implora a sua bondade e compaixão? Acredita em mim, Frankenstein, eu era benevolente.
minha alma brilhava de amor e humanidade. Humanidade, olha só, o monstro tinha humanidade, porque a gente tende a acreditar que a humanidade é essa coisa boa, né, afetuosa. Aí ele continua, mas não estou sozinho e miseravelmente sozinho. Você, meu Criador, me abomina. Que esperança eu posso obter dos seus semelhantes que não devem nada? Ou seja, se a própria pessoa, vamos pensar aqui no abandono parental, né? Se os próprios pais abandonam os seus filhos, o que esses filhos podem esperar dos outros? Se não rejeição também, né? Eles me desprezam e me odeiam. Não é assim, né? A gente pensa nas crianças que são abandonadas pelos pais, que estão nos abrigos. Qual olhar benevolente a gente lança sobre essas crianças, né? A gente já acha que são ali crianças que não têm futuro, que não têm esperança, que vão ser possíveis marginais. E toda essa... Gente, eu não sou psicóloga, tá? Eu não tô falando de um olhar psicológico, tô falando de um olhar da minha visão de mundo, da minha percepção, da minha observação, tá? Mas eu penso, né? Essas crianças que estão sempre sendo rejeitadas, que estão sempre recebendo não, que não tem afeto, que tem ali pessoas que são obrigadas a cuidar delas porque estão recebendo um salário. Qual a nossa, sabe, o nosso direito de exigir que essas crianças saiam de lá afetuosas e boas e cheias de compaixão, se a gente dá somente aquilo que a gente recebe? Fiquei um questionamento. Ele continua. Tenho vagado aqui muitos dias. As cavernas de gelo, as quais não temo, são uma morada para mim, a única que o homem não inveja. Saúdo esses céus sombrios, pois eles são mais gentis comigo do que os seus semelhantes. Se toda a humanidade soubesse da minha existência, eles estariam como você e se armariam contra a minha destruição. Nem vou falar mais nada sobre isso. Não devo odiar então aqueles que me abominam? Não manterei acordo com os meus inimigos. Sou infeliz e eles compartilharão minha desventura. Ele já está revoltadíssimo. No entanto, está em seu poder me recompensar, libertando-os de um mal que, diante da sua recusa, pode se estender não apenas a você e a sua família, mas a milhares de outras pessoas que serão engolidas pelo turbilhão da raiva. Deixe-me tocar sua compaixão e não me despreze. Ouça minha história e só depois decida se mereço o abandono ou a clemência. Mas me ouça. Os culpados, por mais sangrentos que sejam, têm permissão pelas leis humanas de falar em sua própria defesa antes de serem condenados. Ouça-me, Frankenstein. Você me acusa de assassino e ainda assim ameaça destruir a sua própria criatura com consciência tranquila. Né? Louvada seja a eterna justiça do homem. Bem irônico ele, bem sarcástico. No entanto, peço que me poupe, ouça-me, e então, se puder ou quiser, destrua o trabalho de suas mãos. Ou seja, que a gente tem 2 pesos e 2 medidas, né? Ao mesmo tempo que o Dr. Frankenstein acusa o monstro de ser um assassino, ele mesmo quer destruir o monstro que foi ele mesmo que criou. A gente tá cheio disso, né? E aí, são essas feridas causadas pelo abandono. A gente vê aqui na fala do monstro uma série de mágoas, uma série de rancores causados pelo abandono do próprio Criador. Mas aí, eu queria trabalhar aqui um pouco, como se eu fosse psicóloga, eu queria trazer aqui um pouco a questão da responsabilidade afetiva, né? Que eu tenho... Eu acho que é importante a gente pensar na nossa responsabilidade com o outro, mas pensar também que nem tudo é fruto da nossa responsabilidade, nem tudo é nossa responsabilidade. Então, aqui em Dr. Frankenstein é uma metáfora, né, para nossa responsabilização com o sentimento das pessoas, com aquilo que a gente cria. O Pequeno Príncipe, né, ele já traz ali, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E de certa forma, é uma frase que eu não concordo muito, porque tem coisas que eu não sou responsável por cativar,
Se uma pessoa ela gosta de mim por o que eu sou, eu não sou responsável por aquilo. Mas se eu crio na cabeça de alguém, se eu dou indícios de que ela pode gostar de mim, que eu sou de determinada forma, eu acho de determinada forma, para que ela goste de mim, aí eu sou responsável, porque eu quis construir aquela relação, sabe? Então, aqui em Dr. Frankenstein, ele criou essa expectativa, ele criou esse ser e o abandonou assim que viu que não correspondia à expectativa que ele queria, que ele tinha. Ele nunca chegou para o monstro e conversou e falou assim: eu fiz uma besteira, tá tudo errado, a gente pode seguir nesse caminho. Ele simplesmente abandonou. E aí, quando a gente pensa na responsabilização afetiva, é chegar e falar assim: olha, você criou essa ideia de mim, eu não sou assim, e não tenho a mesma expectativa que você nessa relação, tá? Vamos seguir cada um seu caminho, eu tô nesse momento, isso e aquilo. Ou então, eu criei isso e eu preciso resolver, sabe? Até onde a gente tem responsabilidade pelo sentimento do outro? E aí fica um questionamento. E quais os traumas, né? Esse olhar traz para nós? Quais as angústias e quais as raivas e as violências esse abandono traz pra gente? E aí eu penso muito no abandono parental, no abandono paterno, que a gente tem um número muito grande de abandono paterno no Brasil. Os homens, eles simplesmente abandonam as mulheres, não de um modo geral, mas assim, tem um número grande de homens que abandonam as mulheres durante a gestação com filho e não procura mais esses filhos. Quais angústias você cria nessa mulher e quais angústias você cria nessas crianças, né? E o que a gente pode cobrar socialmente dessas pessoas? O que a gente pode cobrar de desenvolvimento dessas pessoas que foram abandonadas, sabe? Qual a responsabilização dessas pessoas que abandonam, sabe? Eu acho que pensar no que a gente abandona também, porque a gente não todo mundo não é ser iluminado de luz, isento de culpa. Eu, Jussiane, tenho várias responsabilidades de abandonos afetivos também e que eu preciso olhar para eles e preciso olhar para os meus abandonos, para quando eu fui abandonada e quando que isso afeta a minha vida. Eu estou muito feliz de ter voltado a gravar. Não tenho nenhuma solução para tudo isso que eu coloquei, são só angústias, são só questões e é isso. Acho que é pensar, né? Qual a nossa responsabilidade na vida do outro e o que não é nossa responsabilidade. Beijinhos e até a próxima.